Seja bem-vindo a mais uma edição do AmparoCast. Aqui, a pauta é amparo, seja na área da saúde, que é o tema de hoje, seja aí na educação, infraestrutura, a gente já tratou de segurança, enfim, tantos pontos que fazem parte do seu dia a dia através do poder público, você encontra sempre às quintas-feiras aqui nesse bate-papo. Essa semana, e aqui na cidade de Amparo, tivemos toda uma movimentação que praticamente ela é nacional. Ela fala sobre a luta antimanicomial. E um pouco do que é o trabalho que a saúde faz e um pouco do que é o dia a dia de uma pessoa que frequenta os serviços de saúde da Prefeitura de Amparo, você vai ver neste podcast. E nós temos a tradição de apresentar, ou melhor dizendo, que o entrevistado se apresente. Mas essas duas que estão aqui são praticamente apresentadoras do podcast, né? A Verônica Espósito, psicóloga, está lá no CAPS 2, e a Tamara Amaral, enfermeira do CAPS AD. AD é álcool e drogas. Isso mesmo. Perfeito? Já são conhecidas nossas aqui, então a gente não precisa de tantas delongas. Se você fuçar aí, acessar os capítulos antigos, vai encontrar com elas aí falando um pouco do trabalho que já acontece. Mas hoje focado na luta antimanicomial. Que realmente, o que é para o pessoal entender, Verônica? Seja bem-vinda. Obrigada, Moisés, Eu e a Tamara agradecemos aqui o seu convite, É muito bom quando o convite vem da população, Porque concordo que você é colega também, mas você também faz parte da população, e a população querer saber mais sobre esse nosso movimento, Que é um movimento recente, não é tão antigo assim, Então, ele começa lá na década de 70 em outros países, O mais conhecido é o Basaglia, na Itália, mas tiveram outros movimentos anteriores a isso na Europa, que pensar na mudança de paradigma no cuidado do sujeito que necessita de assistência na saúde mental, Então, existiu muito preconceito ao longo do tempo com os ditos loucos, O que seria louco, É aquele que é diferente, é aquele que a sociedade não consegue entender, Então, ao longo do tempo, essa pessoa sempre foi exclusa nos hospitais psiquiátricos, Os ditos manicômios, que existem até hoje, mas de um tempo para cá, dito, já a década de 80, nós, trabalhadores da área, da saúde, os usuários e os próprios familiares começaram a se juntar nesse movimento para questionar o que mais a gente podia oferecer para essa população que não fosse a exclusão, que essas pessoas pudessem receber o tratamento que precisassem, de saúde mental, mas que pudessem viver em comunidade, e que não acontecia quando a gente coloca essa pessoa morar, por exemplo, num hospital psiquiátrico, Ela fica destituída da identidade dela. Então, a luta... E era muito o que acontecia antigamente, Sim. Qualquer pessoa que destoasse do considerado normal era asilado nos manicômios, E eles eram tratados de maneira sem nenhuma dignidade, sem humanização, tratado como bicho mesmo. Exatamente. Aí, como a Verônica disse, toda uma classe de trabalhadores, familiares, se juntaram, e aí que a gente começa com essa reforma psiquiátrica, no sentido de... são seres humanos, eles têm que ser tratados com dignidade, no território, perto da sua família, E aí que começa toda essa questão aí da luta. Perfeito, Tamara. E aí, a gente tem em Bauru uma data expressiva, que é quando há o encontro, dos trabalhadores e familiares com vários questionamentos, inclusive questionamentos reivindicando uma melhora, no atendimento de saúde como um todo, Paralelamente surge o SUS, e a Constituição, que dá o direito à saúde para todas as pessoas, E aí, por isso que a gente aqui no Brasil comemora o dia 18 de maio, porque é quando acontece esse encontro de trabalhadores e usuários e tudo mais em Bauru, que a partir daí que
já acontecia, mas que legitima mais ainda pensar num cuidado em liberdade. E é aí que também eu com a Tamara viemos aqui apresentar os serviços que substituem, né? Exatamente. Os hospitais psiquiátricos. Porque quando a gente fala colocar essas pessoas em liberdade, aonde? Ao Deus dará? Julgar da própria sorte? Não. Então começa a ser substituído leitos de hospitais por CAPs, né? Que são Centro de Atenção Psicossocial, onde o paciente pode passar, né? Tem vários tipos de projeto terapêutico singular, mas passar o dia no CAPS, então à noite, à tarde, ele volta para casa, ele volta para sua família. Perfeito. E Amparo tem uma característica interessante, porque ela tem tem até um CAPS, que é o AD que a gente fala, né? Que não é muito comum em cidades com menos de 70 mil habitantes, que é a característica do município de Amparo. Acho que, se eu não estou errado, foi o primeiro no Brasil que abraçou. Abaixo dessa população, sim, perfeito. Foi o primeiro, porque o CAPS-AD foi fundado em dezembro de 2010. Nessa época, a portaria falava que cidades com menos de, se eu não me engano, agora que baixou para 70, mas era 100 ou 110 mil habitantes, né, não contemplava CAPS-AD. Mas Amparo foi uma cidade pioneira e a gente conseguiu trazer o CAPS-AD mesmo com 70 mil habitantes. A gente pode falar também, e até, a gente fala de loucura, mas eu vou falar que é insano, né? A gente pensar que praticamente há pouco mais de 20, 30 anos, a gente tinha depósito de gente, né? Exatamente. O tratamento era isso. Tempo, né? A gente falava, porque assim, o tempo tem passado enlouquecidamente. Então, você fala, há 20 anos atrás, era 2000, ano de 2000, né? Que a gente ia virar. E, de repente, a gente já está em 2022. Então, assim, é muito pouco tempo mesmo, né? A gente está caminhando ainda, a gente está engatinhando ainda, tem muito trabalho ainda a ser feito, né? Não só em questões de trabalho do dia a dia, mas questão de políticas públicas mesmo, que embasem, né, os direitos, que já existe a Lei 10.216, só que nem tudo que está na lei acontece de fato, né? Então, a gente vive numa sociedade que há algumas coisas ainda têm um preconceito, só que elas estão ali enrustidas, escondidas no dia a dia. Então a gente ainda tem muito para evoluir. E o dia da luta antimanicomial aqui em Amparo aconteceu ontem, né? Você que está acompanhando esse podcast na quinta-feira, aconteceu ontem ali no Jardim Público. E a intenção é chamar a atenção das pessoas. É isso mesmo? Na verdade, chamar, sim, a atenção, né? E mostrar que as pessoas, independente do que elas tenham ou precisem, elas não são o diagnóstico, né? Você pode ter uma doença, não digo nem doença psiquiátrica, mas uma doença, né, degenerativa ou algo mais crônico, mas você não é a doença, né? Você é o Moisés, você tem sua história de vida, né? Então, a gente quer mostrar, né, a gente ocupando um espaço público, que as pessoas que fazem tratamento em saúde mental, elas não são seu diagnóstico, né, que é o que a indústria do medicamento, a indústria assim, médica centrada, né, ela quer que você ache que você é o seu diagnóstico, mas você não é um esquizofrênico, você é o João que faz um tratamento, né, em saúde mental para uma doença que se chama esquizofrenia, mas você tem suas qualidades, suas potencialidades e tudo mais. Então, a partir do momento que a gente incentiva essas pessoas, né, nossos usuários, né, a Tamara aqui, a irem para os espaços públicos, a gente quer que elas se apropriem daquilo, porque ao longo do tempo, elas se sentiram excluídas da sociedade. Então, foram de fato. Sim, foram. Né? Foram de fato. Elas sentem isso porque é histórico, né? Foram de fato excluídas. Então, a gente quer devolver para elas essa possibilidade de estar aonde elas quiserem. Né? Então, o dia de ontem, né, vamos dizer assim, foi um dia que a gente ocupa espaços públicos e a gente faz isso o tempo todo com os nossos usuários. Ação extramuro. Isso, ação extramuro, desenvolvimento do protagonismo, né? O que é protagonismo? Você ser o protagonista da sua história, né? Então, você ser o principal ali, né? E essas pessoas, elas sempre ficam como pano de fundo.
né? Então, a gente esteve ali no Jardim Público ontem, né? Fazendo as atividades que o CAPES já promove, inserindo cultura, lazer, grupos, né? Rodas de conversa. A gente convidou, inclusive, outros dispositivos da sociedade, como o coletivo Amparo pela Diversidade, né? Que é um coletivo o LGBTQ e a mais, né? Que é difícil de falar porque eu tenho que lembrar todas as representatividades, mas mesmo que saia errado a intenção, vocês sabem que foi a melhor. De entender também essas pessoas que elas podem estar em qualquer lugar, e esses coletivos, eles querem se fortalecer, né? E o coletivo é da saúde mental também, né? A gente quer formar um coletivo da saúde mental para se fortalecer e se colocar na sociedade. Então é essa mensagem que eu, a Tamara, os nossos usuários, que depois também vão falar, queremos trazer para vocês, né? Que o dia 18 é todo dia, né? É você olhar para a pessoa e tentar ver nela as potencialidades dela e não as dificuldades que nós também temos, né? Sim. Desse período da pandemia, como foi para vocês aí? Foi difícil porque nós trabalhamos, né, num serviço de saúde, a gente não fechou em nenhum momento, mas a gente teve que adequar a nossa nova realidade, que era uma pandemia, que a gente tinha distanciamento. Dentro de um CAPES, tanto 2 quanto AD, a gente faz atividades que não dá para usar máscara, então eles se alimentam lá, né, e daí a gente teve que ir adequando. Então, a gente parou neste momento com a convivência, que a gente chama, que são os pacientes que passam um dia lá, só os que estavam em crise, mesmo quando extremamente necessário, e mantivemos os atendimentos pontuais. Então, tenho data e hora para passar no médico, no psicólogo, na minha referência, né? E a gente fez bastante atendimento online, por celular, né? Teleatendimento. Então, foi uma ferramenta que a gente começou, até então, a gente nunca tinha usado, né? E foi uma ferramenta que a gente começou a usar e a gente viu que deu muito certo. Então, a gente tem coisas da pandemia que com certeza a gente vai levar, né? Não teve só coisa ruim, apesar de ter sido terrível, mas tem coisas que a gente vai levar para a vida. E eu acho que essa tecnologia que a gente conseguiu trazer para o nosso serviço é uma coisa que facilita muito a vida e que com certeza a gente vai estar mantendo isso. Inclusive, né, a gente lá do CAPES 2 também incentivou eles a se apropriarem dessa tecnologia, né, porque os usuários de saúde mental, acho que a Tamara também percebeu isso, a maioria, no caso, não tem acesso tecnológico, né, que também é uma exclusão, né, às vezes o pai tem, o irmão tem, mas nem mostra para ele um celular, alguma coisa do tipo, né, e nesse meio tempo também a gente conseguiu criar, o CAPES AD acho que já tinha, mas a página no Face, mas a gente também criou uma página no Face para estar sensibilizando eles, né, mas foi muito difícil, porque assim como a gente viu uma palestra do Dr. Marcelo Kimati, né, na pré-conferência de saúde mental, que ele disse que não tinha uma receita do que os CAPES poderiam fazer, né? Então, assim, cada CAPES foi pensando... Foi se adaptando ali, a sua realidade, a quantidade de pacientes, quantidade de recursos humanos que a gente tem ali disponível, enfim. Mas eu acho que isso é uma vantagem do CAPES, porque o CAPES ele não é um projeto engessado. Então, cada paciente tem o seu projeto. Então, o que dá certo para um, não dá certo para o outro, não tem problema. A gente já está acostumado a se adaptar. Então, cada um a gente foi cuidando de um jeito, né? Então, um paciente que às vezes precisava ir na casa, a gente ia na casa. O paciente que precisava de uma injeção, ele tinha que vir, ele precisava da injeção. Muitos continuaram pegando remédio de forma fracionada, porque a gente sabia que se desse tudo, ele não ia conseguir se organizar para tomar. Então, cada um surgiu uma estratégia. Foi muito difícil, né? E agora é com muita felicidade que a gente tenta voltar. Estamos agora retomando, né? Com convivência, com grupo, com tudo. Estamos retomando. É o primeiro evento ainda em pandemia, mas o primeiro evento que a gente vai poder encontrar com o público, né? Sim. Sem estar de máscara, né? É o primeiro evento. É um evento ao ar livre, né? Vai ser bem... Quer dizer, já foi muito interessante, né? Mas, assim, a gente faz, né? Eu e a Tamara, o convite para as pessoas que tiverem interesse. O CAPES, ele é aberto à população,
né? Exatamente. Inclusive, ele é aberto para acolhimento, para orientação, né? Então, quem quiser conhecer melhor o serviço, entender como isso funciona, eu acho que vale muito a pena. Porque o que acontece? A população ainda tem muita questão do médico, né? Então, se eu estou doente, eu vou no médico. E nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. Eu não sou mais que o médico não é mais que eu, nós somos todos assim. E nós todos juntos cuidamos do paciente. Então, não é porque você vai lá e não vai passar com o médico que você não está sendo tratado. Ou, às vezes, você vai passar, né? Mas, por que eu digo isso? Porque ainda chega muita gente lá só pedindo internação, né, Tamara? Ou só medicação. Isso. Eu não quero fazer o tratamento, eu quero remédio, né? E o tratamento, ele é muito além do que só o remédio, né? E às vezes o familiar também não entende, né? Aconteceu já várias vezes do familiar ficar bravo com a gente porque a gente não internou o paciente, né? O usuário. Mas a gente estava cuidando, às vezes a gente não é CAPS 3, nem eu nem a Tamara, né? Então mas a gente fecha. O CAPS 3 seria 24 horas, então amparo não tem. Então a gente fecha, o meu AD é 6, lá é 6, assim. Mas a gente tenta, às vezes, dependendo do caso, fazer medicação assistida. Fazemos. Né? Estender horário, se for necessário. Né? A gente ir na casa no fim de semana para ver se tomou a medicação ou levar a medicação, enfim. Tudo para evitar a internação, porque quando a pessoa interna, ela perde muito no tratamento e ela perde muito na vida, né? Cada caso é um caso. Último recurso, não que ela não exista, mas ela, depois que a gente já tentou tudo, ela é o último recurso, né? Então a gente faz realmente de tudo para que essa internação não aconteça. Exatamente. E você que esteve e quando encontra os serviços do CAPS aí, mostrando o dia a dia deles em praça, você vai perceber que a maioria do que está lá está na rua, está com o pessoal do CAPS, está tendo uma vida dentro das possibilidades aí tranquila ou acompanhada por profissionais, como uma enfermeira, a Tamara, a psicóloga. Temos aí todo um aparato, por exemplo, no CAPS, que a gente pode enumerar. Temos psicólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra, assistente social. A gente fala, né, enfermeira, mas tem toda uma equipe de enfermagem, com técnicas de enfermagem. E a gente conta também com agente administrativo, auxiliar de serviços gerais, merendeira, monitora de artes, não posso esquecer de ninguém. Não, e assim, é interessante falar porque o CAPS ele é uma família. Né? Então, assim, não é porque você é do administrativo que você não pode dar um cuidado para aquela pessoa que está lá, né? Um acolhimento. Então, assim, o CAPS, todos os CAPS têm esse perfil de acolher, né? Inclusive, a gente usa a palavra acolhimento para o primeiro atendimento, né? Mas o acolhimento é todo dia. Então, o vínculo que a gente fala, né, afetivo, ele é curador. Ele é importante, né? Então, é importante que toda a equipe tenha, né? E o CAPS acaba que não trata só o paciente em si, a gente cria um vínculo com a família desse paciente, né? Então, eu costumo dizer que quando a gente trata um paciente, eu não estou tratando um paciente, eu estou tratando toda uma família que adoece junto com esse paciente. Então, a gente tem também terapias, atendimentos para os familiares também. Então, se isso fez sentido para você de alguma maneira, eu fiquei com uma dúvida, o que a Verônica falou, os CAPs são portas abertas, eu posso ir lá sem marcar horário, eu posso ir lá sem encaminhamento da unidade de saúde para perguntar, para tirar dúvida, porque tem um tio meu assim, eu fiquei meio, né? Então a gente está lá, né, sempre vai ter um profissional escalado para fazer esse tipo de atendimento. Lembrando que a gente funciona de segunda a sexta em horário comercial. Exatamente. O AD, ele atende na Avenida Carlos Augusto do Amaral Sobrinho, número 76, ali perto do postão. Perfeito. E o CAPS 2? Rua Jundiaí 295, é próximo ao Fórum, ao Largo da Santa Cruz ali. Isso. Para você que sai pelas ruas no Carnaval de Amparo, sabe onde o brócolis sempre sai dali do Largo do Santa Cruz. Meninas, teria alguma coisa que a gente não abordou aqui? Que daqui a pouco a gente tem duas feras aqui com a gente, hein? O principal é esse mesmo, a gente desmistificar a saúde mental, né? E agradecer mais uma vez o espaço para a gente estar vindo, né, trazer essa temática. O tabu,
ele só deixa de virar tabu quando a gente fala sobre ele. Exatamente. Né? Enquanto ele fica ali escondido embaixo do tapete, não vamos falar, não vamos comentar, ele continua tabu. Então a gente tem que falar sobre. Né? Então, todas as que você convidar, a gente vai ver. Logo, logo, já falei, a gente já tem quase uma equipe fixa aqui, né? Marina. É verdade. Marina, Luiz Guide, Tamara e Verônica são assim, logo, logo estarão apresentando o Amparo Cast aqui, porque aqui a pauta é Amparo. A gente vai dar um intervalinho, vai ter uma troca aqui, e a gente já vai trazer mais convidados com a gente. E após esse pequeno corte no nosso podcast, continuamos falando sobre a luta antimanicomial, que ontem, dia 18, teve seu dia, teve o dia da luta, que foi lá no Jardim Público, é uma divulgação aí, tantos dos serviços de saúde da Prefeitura de Amparo, mostrando como que funciona. E a gente não poderia deixar de falar, não só com os profissionais, mas com pessoas que fazem parte do dia a dia, estão lá no CAPS. O Brasil era tetracampeão do mundo, não era penta ainda, mas o Coimbra está aqui firme e forte, né, que está ao nosso lado. Eu vou até lembrar aqui, a gente estava falando no intervalo, lá no comecinho, ele contando que chegou em 2002, né? 2002 o Brasil ainda era tetracampeão, né? O José Coimbra e o André Câmara, que também tá lá junto, é metalúrgico e estudante de psicologia. Isso vale a pena ressaltar, não como tudo que acontece na saúde mental, mas para você ver que todo aquele conceito antigo, com todo respeito, não funcionava. O que vale a pena é o que a gente está vendo aqui, os resultados. Muito legal recebê-los aqui. Como que foi esse contato seus com o CAPS? Pode contar pra gente? Pô, Coimbra. O meu contato foi assim, antigamente não tinha psiquiatra. Só tinha hospital psiquiatra, mas aí depois... eu saí do hospital psiquiatra, fui internado lá, aí eles procuraram o CAPS, aí colocaram no CAPS que meu tio trabalhava, mas assim, não, aí resolvi colocar no CAPS, porque eu trabalho durante o dia, aí colocaram no CAPS, aí eu fui conhecer o CAPS, nem conheci o CAPS direito. E tá lá hoje, tô lá forte, todo dia que me colocaram, eu desde 2002. Perfeito. E como que é o pessoal lá? O que você recebe de atendimento? Eu acho que é muito bom. Não tem nada a reclamar. Muito legal. Muito legal. E você, você falou desses 20 anos, né? Pessoal, já foi, outro já foi, mas você tá lá firme e forte. O que você sente coisas boas lá dentro? Como que é? Eu sinto coisas boas lá dentro, porque eu tô firme e forte, com vida, saúde, tomando meu medicamento certinho. No vez em quando eu falhava os medicamentos, internado, mas voltava firme e forte de novo. Exatamente. E o pessoal até dá aquela cobradinha, né? Não tá tomando remédio, Coimbra, como é que tá? Tá tomando remédio direitinho. Essa é a grande sacada, né? O pessoal cuida de você mesmo, então, Coimbra. É a mesma coisa que fosse minha casa. Muito bom, muito bom, muito bom. André, o nosso dia a dia, né? Esse dia a dia, como que você conheceu o serviço do CAPS? Como que é a sua dinâmica? O meu foi parecido com o dele, eu sou paciente do CAPS AD, né, de álcool e drogas. Eu estava numa internação para desintoxicação em 2011 e logo que eu saí eu achei que eu deveria dar manutenção no meu tratamento e procurei o CAPS AD. E através dali que eu fui descobrir que na verdade a desintoxicação não resolvia nada, que eu precisava de um tratamento muito mais completo. E é ali que eu acabei encontrando todo esse suporte. A equipe é um suporte quase que integral, vamos dizer. Eu tenho contato do meu psicólogo, da coordenadora no WhatsApp para o que eu preciso. Eu posso ligar, eles me atendem com urgência quando eu precisava, né? Porque na verdade de 2011 para cá houve uma evolução no meu tratamento. Hoje, por exemplo, é eu que não dou alta para eles. Muito bom, muito bom. O CAPS AD tem uma importância muito grande na minha vida também, porque em 2012 eu levei meu pai para lá, que também tinha problema com álcool. E como o tratamento para cada indivíduo é de uma forma, para o meu pai foi uma vez que ele entrou lá, ele já nunca mais teve problema com álcool. Ele teve alta muito rápido de lá, foi um pouco mais de 1 ano de tratamento. Já para mim perdurou muito mais. Eu estou há 3 anos, quase 3 anos limpo. E a dificuldade maior que a gente encontra hoje é diante da sociedade. Foi muito difícil para mim conseguir oportunidade de emprego.
eu era desclassificado nas últimas etapas porque me conheciam de algum lugar, ou porque sabia de algum passado meu, de alguma história, ou de alguma coisa assim. Eu cheguei aí lá no CAPS desanimado, falando, não vou mais mandar currículo em lugar nenhum. Eu comecei a sentir que eu não valia mais nada, porque eu tive um passado, só que através da equipe eu pude ver que eu estava construindo um outro passado. Aquilo que eu estava fazendo hoje, amanhã já ia ser o meu passado também. Sim. Então eu poderia continuar o caminho certo, que eu ia ter um passado menor, mas cada vez ia ficando maior o meu passado bom. As duas empresas que me acolheram, eu posso falar o nome da empresa, né? Agente Miúda, eu quero agradecer muito a equipe. Nossa, que pessoal maravilhoso, tenho muita saudade de todas. Foi muito legal, assim, comigo, e eu acabei tendo que sair de lá porque eu encontrei uma outra oportunidade, entrei no TP Pinturas. Hoje eu sou metalúrgico lá, sou operador de máquina CNC, de corte de plasma e corte laser. Também é uma equipe que, meu Deus, muito boa, meu líder, meu supervisor, meus patrões são muito mesmo, muito bom. E, queira ou não, o serviço de saúde também te influenciou. Por que chegou na psicologia? Foi inspirado nesses profissionais mesmo. Eu vi, quando a gente entra no curso, na primeira aula, eles perguntam pra gente por que você procurou psicologia. Eu vi muita gente falando que é porque tem problema em casa, porque tinha problema pessoal. E eu não é por causa dos meus problemas, é porque eu vi o tanto que eles são importantes nas vidas das pessoas, o tanto que eles ajudam, e eu queria fazer parte desse contexto. Muito bom. E hoje também você é parte de um programa que a prefeitura lançou esse ano, que é o Uniamp, né? Fui contemplado por uma bolsa da Uniamp, né, no início do ano, que também chegou de surpresa de repente, e por isso que eu gosto muito da minha empresa, que rapidamente trocaram meu horário e flexibilizaram tudo que eu precisava. E então hoje eu sou aluno de psicologia da Uniamp, eu sou representante de sala no grupo, fui eleito pelo CAPS-AD como delegado da pré-conferência de saúde mental, agora eleito delegado da conferência macro-regional. Então é tudo muito, muito legal, assim, a evolução não vem de uma hora para outra, tem muita resistência. Eu cheguei a falar mal do CAPS no início, porque quando a gente tem que enfrentar os seus monstros, o problema é eles, não é a gente. Exatamente. Mas depois, quando a gente começa, a gente costuma dizer que eles dão pra gente uma ferramenta e a gente vai colocando tudo dentro da caixa. Eu tenho a opção de continuar na vida que eu estava, mas a gente lembra que se eu quiser parar, posso abrir aquela caixa de ferramenta e usar as ferramentas que eu recebi. E uma hora a gente consegue implementar isso na vida. A gente consegue usar aquela ferramenta. Aí é a sua opção, eu vou querer usar ou não. E é emocionante, né? A gente poder ver esse tipo de depoimento e ver que o trabalho de vocês, né? Que estão aí, agora estão ali atrás da câmera, mas de toda essa equipe do CAPS, a gente já pôde fazer a conferência de saúde mental juntos, né? Podemos fazer aí outros serviços, a gente vê esse resultado que está aqui. Gente vivendo, né, Coimbra? Firme e forte, com sorrisão. Esse sorriso, sem sombra de dúvida, anima qualquer equipe para continuar o trabalho da saúde mental aqui na cidade de Amparo. Teria alguma coisa que você queria acrescentar, meu bem? Eu queria que vocês estão com as portas abertas para nós. Muito bom, né? Já sabe, as meninas falaram o endereço, sabe onde encontrar o serviço do CAPS. André, fica à vontade também aí para falar. Só queria aproveitar também para mandar um abraço para o coletivo Amparo pela Diversidade, que eu também faço parte. São um pessoal incrível que também, nossa, assim, tem um projeto maravilhoso. Acho que não só a prefeitura, como toda a sociedade deve dar uma atenção especial para isso também. Muito bom. Os meninos e meninas, vocês que acompanharam aí, viram esse depoimento, eles são só 2 de muitos depoimentos aí de pessoas que estão vivendo com cuidados de uma equipe que é muito legal do CAPS aqui da cidade de Amparo, seja ele no AD, seja ele no CAPS 2 lá. Um grande abraço para todo mundo e participe. Se você não conhece, destrave, quebre essa sina aí, vá, converse com o pessoal do CAPS, apoie o pessoal do CAPS, porque o que eles estão fazendo é cuidar de gente como a gente, né? De gente como a gente. Cada indivíduo é um indivíduo, e cada um com suas lutas, mas, sem sombra de dúvida, aqui em Amparo, o que a gente vê aí é um trabalho muito sério. Apesar de todas as dificuldades, não é fácil, né? Ser SUS desse Brasil, mas a gente vê que o resultado está aí. Muito obrigado, muito legal esse depoimento de vocês aqui. Pela oportunidade. Obrigado. Também, por estar abrindo esse espaço, né, para a gente poder falar um pouco do que é esse serviço.
esse serviço impacta diretamente a sociedade de uma forma muito grande. Um indivíduo usuário de droga, ele atinge no seu derredor mais de 100 pessoas, no seu derredor mais de 200, deixa de produzir para a cidade, deixa de produzir coisas boas e acaba estragando ainda o que tem. Então a importância de cada um, assim, é muito importante, uma vida é muito importante para todos, é por isso que nessa caminhada, desde que eu estou no CAPS, foram muitos usuários que acabaram falecendo mesmo, por questões pessoais, talvez, que não conseguiram acompanhar, e quantas famílias que choram, né, por isso, e então acho que a população tem que olhar para essas pessoas e parar de dizer que essa pessoa não tem jeito, porque eu vi muito isso. Né? E tá aqui o resultado. Tem jeito, e vocês também que estão assistindo, tem jeito, todo mundo tem jeito, é uma questão de opção, temos o apoio, estamos mostrando aí que tem uma equipe para ajudar todo mundo. Muito bom. Emocionante esse finalzinho aqui nosso, sem sombra de dúvida. E você que acompanha o AmparoCast, sempre esteja aqui. Tem um papo sempre legal. Saúde, educação, segurança pública, muita coisa boa rola aqui, onde a pauta é Amparo. Até a próxima edição.